Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Viram que já estamos na nossa segunda aula de matemática? Como vai rápido, não é isso? Espero que vocês tenham conseguido fazer todas as atividades. Ainda recebi de alguns, outros ainda não. Lembrem do combinado, né? Fazer as atividades durante a semana, tirar fotos e enviar para eu corrigir, tá bom? E aí, nós vamos continuar hoje a nossa aula de matemática, né? Nós estamos na segunda semana de aula, tá? Oi, quem veio dar um oi para vocês aqui? Oi, né? E aqui, olá, oi, aqui. Preparados para a aula de hoje? Eu estou. Então vamos aprender um pouco mais sobre os números. O que vocês acham? Estamos fazendo a revisão em relação aos números, né? Vamos continuar? Vamos aprender um pouco mais ou relembrar o que vocês já sabem, né? Alguns relembrando, outros esqueceram, então vamos aprender um pouco mais, enfim, nós vamos continuar trabalhando com a formação do número, tudo bem? Bora lá, preparados? Então veja bem, estamos na nossa próxima aula, o que vocês farão no caderno de vocês? Uma régua, sempre usar régua, né? A atividade da semana passada, para essa semana, então, vocês vão colocar régua, pode pegar um lápis de cor ou uma caneta colorida, bem firme, faça uma linha, porque você vai dividir as atividades da semana passada para as dessa semana. Depois, vai colocar a data do dia que vocês estão, de hoje, o dia que vocês estão fazendo a atividade, põe a data lá no caderno, vão pular a linha e aí recém vocês vão começar a fazer as atividades, combinado? Não esqueça, caderno sempre organizado. E aí a primeira atividade diz assim, ó, vocês vão copiar essa atividade no caderno e depois fazê-la. Copiar a atividade, criança, vocês podem fazer com caneta. As respostas em qualquer matéria, sempre a lápis. Porque a resposta você consegue, o lápis você apaga, né? Se teve algum probleminha. Mas a caneta, não que não apague, mas dá mais trabalho, né? Às vezes borra um pouco mais, demora um pouco mais. Então, podem copiar os exercícios, as atividades com caneta, a cor que vocês quiserem, só evita aquele amarelo que eu falei que a gente acaba não enxergando muito bem. O restante das cores fiquem à vontade, mas as respostas a lápis. Vocês vão pular uma linha, vão pausar o vídeo agora e vão copiar, né? Vão fazer a atividade. Copie e complete em seu caderno. Vamos relembrar o que é antecessor e o que é sucessor de um número. Lembram? Vamos pensar nessa palavra antecessor. Olha o que significa esse antes. Antes. Então, é o número que vem antes, tá? Sucessor é o que sucede, é o que vem depois. Então, agora nós vamos completar algumas atividades onde vocês terão que fazer ou o antecessor ou o sucessor de um determinado número, combinado? Vamos pensar no número, aqui vou dar um exemplo, não está na atividade, um exemplo. O número 5, né? Número 5. Qual é o antecessor do 5? Qual é o número que vem antes do 5? O 4, não é isso? Então, o 4 é o antecessor do 5. E qual é o sucessor do 5? O 6, né? Então, 4, né? O 5 é o número, antes é o 4 e depois o sucessor é o 6. Bem tranquilo. Agora, vocês farão desses números que eu coloquei aqui na atividade. A. O sucessor de 12 é... Nossa, que moleza, tenho que colocar uns números maiores. B, veja que o pontinho você tem que completar. Que número é o antecessor de 36? Qual é o número que é o antecessor de 36? Então, ele vai completar lá na frente, na B, tá? C, o antecessor de 23.740 é o número... Qual é o número que vem antes de 23.740? D, 12.020, ele está escrito com palavras, é o sucessor de qual número? Tá? E aí, escreva o número do ano em que estamos, e depois seu antecessor e seu sucessor. Que ano que nós estamos? 2021. Qual é o antecessor de 2021 e qual é o sucessor de 2021? Muito tranquilo, né? Eu sei que vocês saberão fazer bem tranquilamente, porque os números são bem fáceis, afinal, vocês são quinto ano. Mas, da dúvida, entre em contato com a prof. Feito a atividade número 1, né, bem caprichado, tudo certinho, vai pular uma linha
E vamos para a atividade número 2. Antes de introduzir a atividade número 2, vamos pensar um pouquinho, eu já falei com vocês sobre isso na aula passada, sobre os números pares e os números ímpares, né? Nós já vimos isso. Então, lembrar que os números pares são todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Esses já são os números pares, mas aí você, quando os números são maiores, você sempre vai olhar o fim, o último número, tá? É ele que vai determinar se o número é par ou ímpar. E os ímpares são todos os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9, tá? Então, só para relembrar que isso eu já comentei na aula passada, e vocês vêm falando sobre números pares e ímpares, acho que lá desde o primeiro ano, né? Mas aqui é só para relembrar. Então, agora vamos para a atividade número 2. Vocês vão pular uma linha da atividade 1, né? Vão pausar o vídeo e vão copiar assim, ó. Observe os números abaixo. Copie em seu caderno, em seu cadernos não, ali tem um S a mais, em seu caderno, e faça a classificação em pares e ímpares. Bom, não é esse aqui ainda, esse aqui é um exemplo, ó, tá vendo? Aqui tem um retângulo e eu já separei, né, fiz uma divisão aqui. Do lado esquerdo estão os números pares. Então, 192, 18.646, 319.554, 40 e o 8. Como é que eu sei que são pares? Eu vou olhar o último número. Ele terminou em 2, 4, 6, 4, 0 e esse é o 8. Então, sempre é o último número que você vai olhar, né? No lado direito aqui, desse retângulo, nós temos os números ímpares. O 5, 37, 61, 9.403 e o 39. Como é que nós sabemos que eles são ímpares? Vamos olhar ao 5, né? O 7 aqui termina em 7, termina em 1, termina em 3, termina em 9. Esse aqui não precisam fazer no caderno. Esse aqui é um exemplo que eu dei para vocês. O que vocês farão aqui, ó. Vocês então farão um retângulo usando régua no caderno, não esquece, sempre vai utilizar régua. Faça um retângulo, não precisa ser muito grande, divida ao meio. De um lado você vai fazer os números pares e o outro lado os números ímpares. Você já vai classificar, não tem necessidade de copiar ele assim todo bagunçado, você já copia ele e organiza. Aqui tem vários números todos misturados, então esses números aqui é que vocês irão classificá-los em pares e ímpares, tá? Então, o número 61, 192, o número 5, 37, 9.403, o número 40, 7.319, 41, o 8, 18.646, 42 e 39. Veja, estão todos misturados, bagunçados. Então, são esses números que vocês vão copiar, fazer um retângulo, dividi-lo ao meio e vão classificar nos números pares e nos números ímpares. Tudo bem? Bem tranquilo também, né? Bem organizado. Lembra de utilizar a régua para fazer o retângulo, para fazer as linhas, para ficar bem caprichado. Terminada a atividade 2, né? Vamos para a atividade 3. A 3 diz assim: copie seu caderno e complete com... Não sei se vocês lembram, se vocês já viram esses símbolos, né? Ó, esse símbolo é maior que, menor que ou o símbolo igual. Então, eu trouxe aqui novamente, ó. Quando, né, ela é tipo uma flecha, né? Esse símbolo, ele se chama maior que. Então, alguma coisa, vamos pensar aqui, ó. O número 6 é maior que o número 1, isso? O número 10 é maior que o número 5, né? Então, esse símbolo significa maior que. Este símbolo, né, virado então para o outro lado, significa menor que. Então, vamos pensar. O 2 é menor que qual? O 10, né? O número 20 é menor que 40, né? Então, esse é menor. E o próximo símbolo aqui você já conhece bem, né? Que é o igual. Então, as atividades são assim. A primeira a prof já fez. O número 14 em relação ao número 104. Você tem que observar esse número em relação a esse. Então, o número 14, ele é menor que o número 104. Então, a prof já completou esse. Agora, vocês vão fazendo lá no caderno a B.
O número 2.300, ele é maior que, menor que ou igual a 230? Vocês vão pensar. Então, A, B, C, ó. O número 516 é maior que, menor que ou igual a 561? O número 88, sempre vai pensar, ele é maior que, menor que ou igual a 888? Então, o 374 é maior que, menor que ou igual a 374? Aí a F, vocês vão olhando todo mundo. Ó. Daí aqui tem que pensar, o sucessor de 4 é maior que, menor que ou igual o antecessor de 6? Tem que pensar qual que é o sucessor de 4 e qual é o antecessor de 6, para depois você verificar se é maior que, menor que ou igual. Tem que ser, ó, isso é coisa de, é bem fácil, mas tem que prestar bastante atenção. A H, novamente, observem bem os números, e aí a mesma coisa, né, assim, parecido, ó. O sucessor de 10 é maior que, menor que ou igual ao antecessor de 13. Tá? Então tem que pensar. Copiem bem organizado, sempre pulando linha, né? A professora fez aqui uma coluna ao lado, porque tem espaço. Se vocês quiserem fazer A, B, C, D, uma embaixo da outra, fiquem à vontade. O caderno de vocês, mas sempre organizado, caprichado, pulando linha, para não ficar muito amontoado, tá? Então, já fizemos a atividade 3. Será que tem mais? Tem atividade 4. Novamente, você vai pular uma linha da atividade 3, que terminou tudo certinho, vai pausar o vídeo, vai copiar lá no caderno. Você sabe quantos quilômetros tem o diâmetro da Terra? Descubra fazendo a seguinte composição. Primeiro vamos entender o que é, que medida é essa do diâmetro, né? O diâmetro são medidas de circunferência. Então pense aqui no nosso planeta Terra, é uma esfera, mas observando aqui a imagem é uma circunferência. O diâmetro é a medida de um lado até o outro aqui, ó. Essa é a medida do diâmetro que está sendo posta aqui, tá? É da linha do Equador aqui, né? Não é bem na linha do Equador, mas é basicamente aqui, tá? Essa é a medida daqui até aqui. Então, para descobrir qual é a medida do diâmetro da Terra, você terá que fazer a seguinte composição, ou seja, você vai ter que somar aqui, ó. 10.000 mais 2.000 mais 700 mais 50 mais 6. Não consegue somar assim? Monta a conta, arma, né? Lembra que unidades embaixo de unidade. Aí soma, você vai ter o número do diâmetro, tá bom? Primeiro descobre qual é o número. Depois que você descobriu o número na A, você vai fazer a letra B. Escreva o sucessor e o antecessor desse número, do número que você descobriu aqui, tá bom? Então vai escrever, põe o número, qual é o número que vem antes dele, qual é o número que vem depois. Combinado? É bem fácil, crianças, só vocês têm que parar, prestar atenção, né? Afinal, agora nós estamos no 5º ano, tá? E ainda que a professora está fazendo umas atividades mais calmas, mais tranquilas, mas nós temos que agilizar, né? Porque temos muita coisa para retomar esse ano e avançar, tá bom? Então, fizemos 4 atividades. Será que tem mais? Não, né? São 4 atividades, né, para a aula de matemática dessa semana, tá? E até a próxima aula, crianças, tá bom? Fiquem bem, cuidem-se. Nos veremos em breve presencialmente, né, com as aulas, mas por enquanto, assim. Não esqueçam de fazer as atividades com capricho, tudo certinho, e me enviar as fotos para eu corrigir, tudo bem? Aguardo vocês. Então, beijos e boa semana.